Brasil Cristão está de volta e agora nós temos um convidado especial conosco. Éric Módulo, diácono, seja bem-vindo. Rodrigo, oi Fernando, legal estar aqui com vocês, sempre uma alegria. Bem-vindo. Primeira vez aqui no Brasil Cristão, primeira vez de muitas, né? Com que certeza. o diácono vai passar por aqui. E por que ele está aqui agora conosco? Porque foi ele mesmo quem visitou Cracóvia, Santuário da Divina Misericórdia, esteve lá, sentiu, respirou, né, diácono, aquele ar santificado ali da vida da irmã Faustina. Nós já exibimos agora há pouco um trechinho, né, da matéria que fizemos lá por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de 2016, que foi na Polônia. Nossa equipe esteve então até Cracóvia e outras cidades da Polônia, gravando uma série de reportagens nesse país maravilhoso, né? João Paulo II, a Divina Misericórdia, tantos outros santos. A história do século XX está ali diante dos nossos olhos. E agora há pouco vocês conversaram com o padre Vladislau, que nos ajudou muito naquela ocasião, acolheu a nossa equipe lá em Cracóvia. Agora, uma coisa é fato, assim, né? Você respira um ar diferente. Lá, o clima, né, do lado do Santuário da Divina Misericórdia, do mosteiro onde morreu Santa Faustina, é realmente um clima diferente. É um clima de santidade, é um clima... Sabe aquele lugar que você entra, você não sabe explicar, você sabe que tem algo diferente na atmosfera? Exato. Quando você vai no Santuário Mariano é assim, quando você vai numa igreja da sua cidade, enfim. Então, esse clima está presente lá também. Agora, há que se lembrar um detalhe interessante, que tudo aconteceu, né, todas as revelações particulares de Jesus a Santa Faustina, aconteceu na década de 30, do século passado, né, de 31 a 38. Né, por exemplo, o quadro da Divina Misericórdia, Jesus apareceu a Santa Faustina em 1931. Né? O diário, que está aqui o resumo de todas essas aparições, que está aqui na mão da Drica, ele foi escrito, então, nesse período de 31 a 38, praticamente. E no ano seguinte, depois de 38, 1939, estoura a guerra. Né? Então, assim, é uma coisa importantíssima para o século XX, a presença do próprio Cristo de maneira mística, né, se revelando a uma pobre religiosa, uma pequena religiosa. Né? Que ainda temos que levar em consideração que quando esse tipo de aparição acontece na igreja, que se trata de uma revelação particular, não tem o mesmo peso nos escritos como se tem, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, do Sagrado Magistério. Né? Se trata de uma revelação particular. E por que a igreja aprova? Porque percebeu que ali não tem nada de errado. Sim. Especialmente nada de errado contra a revelação divina. E Santa Faustina, que foi chamada de secretária da Divina Misericórdia pelo próprio Cristo, né? Secretária mesmo, ela escreveu 496 páginas. Olha só, né? Jesus chamou ela de secretária da Divina Misericórdia. Né? Jesus se apresentou a ela com o quadro de Jesus misericordioso, que é tão famoso, aquele que sai o raio, né? O raio azul e um raio vermelho. Enfim, tudo isso acontece numa década complicada, estoura a Segunda Guerra, um ano depois do final dessas aparições. Depois, com o passar do tempo, né? 450 anos na igreja de papas italianos. O primeiro papa, de quase 500 anos depois de história, né, com os papas italianos, o primeiro não italiano, né, tinha sido lá atrás um papa holandês, depois quase 500 anos. O primeiro a quebrar essa regra justamente é um papa polonês, né, alguém que tinha vivido tudo isso. E Santa Faustina, que já tinha apresentado seus escritos para a igreja, para que a igreja pudesse dar o seu parecer. Inicialmente, o processo não foi logo de cara aceito. Ele foi arquivado, até porque os escritos de Santa Faustina, que era escrito em polonês, né, naquela condição, naquele período, não tinha alguém para traduzir isso de uma maneira clara, já que os escritos dela eram muito simples, tinham muitos erros, erros do ponto de vista da escrita mesmo. Sim. E naquele momento não teve condições da igreja prosseguir com a documentação. Mas depois veio um papa polonês. E do ponto de vista de língua, com a língua polonesa, ele não tinha nenhum, ele era polonês. Né? Reuniu a documentação, né? Arrumaram esse texto, a coisa andou e no ano 2000 tudo aconteceu. No ano 2000 ela foi canonizada, a festa da Divina Misericórdia foi instituída oficialmente, o domingo da Divina Misericórdia, que foi o domingo de ontem. Né? O primeiro domingo após a Páscoa é conhecido como Domingo in Naubis, né? O domingo do branco. É aquele dia que as pessoas que receberam o batismo na vigília pascal vão retirar o branco, 7 dias depois vão retirar o branco. Então é o dia do domingo do branco, né, que foi substituído, acrescentado, melhor dizendo, por essa beleza que é a festa da Divina Misericórdia, que o Papa João Paulo II instituiu para toda a igreja. Então a gente está diante de um fato relacionado a uma revelação particular, mas que, uma vez que a igreja avaliou
e permitiu o culto em toda a igreja, João Paulo II canoniza ela em 2000, como eu disse, inaugura o Santuário da Divina Misericórdia, que a gente viu há pouco, né? Foi no ano 2000 que ele inaugurou, ele esteve lá. E esse Domingo da Misericórdia, que agora, né, a nossa geração, a gente já acostumou com isso, mas é muito recente na igreja. A gente está falando de 20 anos apenas. 20 anos de Domingo da Misericórdia. Que fica evidente, Diácono, que acho interessante a gente ponderar, é que é uma revelação particular, mas ficou claro que Deus queria que aquela mensagem tocasse o mundo quando trouxe daquela terra um Papa. Né? É verdade. Né? Isso não teria como ser algo combinado entre os homens. Sim. Isso foi algo da providência divina. E se a gente olhar em outras histórias, de outra vez que Deus se revelou na humanidade, dessa maneira, de revelações particulares, basta lembrar o que aconteceu com Santa Margarida Maria Alacoque, na França, quando Jesus se revelou a ela com o Sagrado Coração de Jesus. Né? Tem uma proximidade à devoção do Sagrado Coração de Jesus, tão presente, tão enraizada na igreja, com a própria Divina Misericórdia. É o mesmo Cristo, é o mesmo coração, é a mesma Divina Misericórdia, é o mesmo Sagrado Coração de Jesus, que de tempo em tempo a providência divina nos recorre, a providência divina vem em nosso socorro e apresenta para a humanidade de uma maneira nova aquilo que é eterno. Exato. Né? Isso é belíssimo. A gente pode dizer que isso seria a pedagogia de Deus? Olha aqui, meus filhos, estou dando mais uma forma aqui, mais um caminho, esse aqui vocês, poxa vida, não deu certo, vou dar mais um, de ir dando para os homens caminhos de salvação? Isso, Jesus é o caminho, verdade e vida, ele é esse caminho. Né? Só que a maneira como isso se apresenta de tempos em tempos, a providência de Deus nos guia dessa maneira. Né? Com um Papa polonês, com uma santa polonesa, alguém que aconteceu, alguém que viveu tudo isso, na cidade de Cracóvia, onde João Paulo II foi bispo. Ele já conhecia disso lá atrás. Né? Ele conhecia, com certeza, ele teve contato com isso lá atrás, porque ele foi bispo da cidade onde ela morreu, do mosteiro onde ela viveu. Ele, como bispo, certamente tinha conhecimento disso tudo. Depois ele é levado a Papa. E esse mesmo Papa, depois, tem condições, porque o Papa é o legislador maior da igreja, de oficializar isso, o Domingo da Divina Misericórdia. Publicar o livro, o Diário de Santa Faustina. Torná-la beata e depois santa. Santa no ano 2000, exatamente. E o detalhe, né? Ao lado do Santuário da Divina Misericórdia, bom, o mosteiro antigo onde Santa Faustina morreu está lá. Depois foi criado no ano 2000 o Santuário da Divina Misericórdia, tão famoso, que o padre Vladislau estava contando agora há pouco, porque o padre Vladislau mora do lado. Né? 50 metros do santuário, ali a casa dos padres rogacionistas, a qual pertence o padre Vladislau, a qual pertence o padre Guido, que trabalha aqui conosco, o padre Guido Montinelli. Inclusive ele falou que quando ele foi dar a bênção agora para nós, ele estava olhando para o santuário. Exatamente, né? Ali do lado do santuário da Divina Misericórdia. Hoje tem um terceiro santuário lá, que é um santuário dedicado a São João Paulo II. Que fantástico. Né? Então, assim, tudo ali aconteceu naquele lugar, a providência divina escolheu aquele lugar, aquele povo, e hoje é testemunha para toda a igreja, e a gente está aqui para receber as graças desse testemunho. Exatamente. Gente, quem está em casa aí, né, gostando de saber um pouquinho mais sobre a história dessa devoção incrível da Divina Misericórdia, o diário da irmã Faustina, que está aqui, ó, nas minhas mãos, tem disponível no nosso Shopping Católico para você que quiser adquirir. Então você ligue para nós no 19 3871 9620, peça o seu, leia várias e várias vezes esse diário aqui, ou entre no shoppingcatólico.com.br, nossa loja virtual, uma forma também de você adquirir o seu diário da irmã Faustina. É grosso e aqui é um diário de diálogo, né? Ela fala com Jesus, Jesus responde para ela, Jesus diz para ela, faça isso, faça aquilo, isso não, aquilo sim, vai ditando para ela tudo como é revelado essa devoção. O que precisa fazer para viver essa devoção? Inclusive a novena da Divina Misericórdia está aqui também falando da festa da Divina Misericórdia, que foi ontem também. Liga para nós no 19 3871 9620. Agora, como nós somos igreja... Exato. Aqui, ó, é isso aqui que você ia falar, não é? Exatamente. Nós somos igreja, né? Eric, nós agradecemos a sua presença, nosso diácono. Obrigado. A gente sabe que você vai passar por aqui muitas vezes, nós queremos que você volte, né? Sempre às ordens. Obrigado, parabéns pelo programa, tá ótimo. Obrigada. Deus sempre abençoe. Obrigado. Obrigada, gente. Nosso diácono vai, mas ele volta a qualquer tempo desses para ficar conosco. Nós que somos igreja, acompanhamos os caminhos do Senhor. A Associação do Senhor Jesus também é igreja e acompanha as inspirações, os tempos e as devoções. Na revista Brasil Cristão, do mês
de abril. Olha a capa da nossa revista, Rico em Misericórdia. Aqui dentro tem um artigo, viu, Fernando? Sim. Ó, vou abrir aqui, ó. Tem um artigo aqui do Dom Murilo, né, Fernando? Exato. E ele escreveu esse artigo falando da misericórdia de Deus. O nome do artigo... deixa eu falar a página para você, ó, que está em casa pegar. Lá na página 12. Um coração misericordioso. Dom Murilo. Muito bonito Dom Murilo escrever sobre isso, porque ele é do Sagrado Coração de Jesus, né? E ele revela aqui, né, essa misericórdia, mas ele vai vamos deixar ele falar, Vamos. Ele vai falar, nós não vamos falar do artigo não. Quem vai falar sobre o artigo vai ser o próprio Dom Murilo, que está conosco. Que maravilha. Seja bem-vindo, Dom Murilo. Estou aqui à disposição de vocês. Eu aqui no meu mosteiro, porque a residência episcopal agora virou mosteiro, que pela minha idade, pela minha situação, eu tenho que ter um cuidado assim muito especial, mas vive-se segundo a vontade de Deus, não que a pandemia seja da vontade de Deus, mas ele nos ajuda a tirar lições desse momento e a gente procurar ver o que aprender. Eu tenho aproveitado bem para rezar, para ler e também preparar as minhas coisas, porque em breve deixarei Salvador e voltarei para o meu estado de Santa Catarina, onde vou morar no Seminário Sagrado Coração de Jesus. Mas escrevi esse artigo sobre um coração misericordioso justamente para refletir sobre uma palavra tão querida, tão importante na nossa fé: misericórdia. O Papa Francisco, numa das visitas que a presidência da CNBB anterior fez a ele, e eu era vice-presidente, estava com Dom Sérgio da Rocha, o cardeal, e Dom Leonardo, ele nos disse assim, ele mesmo introduzindo o assunto: dizem que eu falo muito da misericórdia, mas eu sigo apenas o caminho que os meus antecessores traçaram. Paulo VI falou e escreveu muito sobre a misericórdia. João Paulo II fez desse tema um tema importantíssimo no seu longo pontificado. E o Papa Bento XVI escreveu até uma encíclica sobre a misericórdia. Então ele diz, olha, eu sigo o mesmo caminho. E até ele escreveu um livro intitulado O Nome de Deus é Misericórdia. Porque é o que Deus tem de próprio, ser misericordioso. É próprio de Deus ser misericordioso. Ele eu diria assim, se alegra, porque é próprio Jesus que falou isso, que quando um pecador se converte e vive, há festa no céu. Então, o tema misericórdia é muito importante, e mais ainda num tempo como esse nosso, de pandemia do novo coronavírus. Dom Murilo, o senhor cita aqui no artigo que, eu vou até pegar aqui a frase, ó, há um grupo de pessoas, o senhor diz assim, ó, que todos têm direito de fazer uma profunda experiência da misericórdia divina. Há um grupo de pessoas, contudo, que é especialmente convidado a isso: os aflitos, os que sofrem e os que não se sentem amados. Nesta época que estamos vivendo, Dom Murilo, onde estamos em quarentena, como é que devemos manifestar essa misericórdia uns aos outros, aos aflitos, aos que sofrem, aos que não se sentem amados? Porque quando a gente fala de misericórdia, a gente logo pensa em estar juntos, né? Em atender ali a pessoa, em dar amor, em dar o pão. E neste momento agora, qual é a nossa forma de cristãos para vivermos essa misericórdia? A gente sabe que a experiência que estamos vivendo é muito forte. Para muitas pessoas é terrivelmente forte. Pela solidão, por não poder estar perto do outro, abraçar, ficar assim, ter uma experiência de amor. E aqui no caso dos baianos, então mais ainda, que o baiano é muito sensível. Ele não consegue dizer, eu gosto de você, tem que tocar, tem que abraçar. Aliás, é um pouco também de todo brasileiro. Então, nós temos que lembrar que aquele que está perto de nós pode estar passando por uma grande dificuldade, por carências, pelo desânimo,
pela tristeza, e que ele sinta em nós, assim, um coração capaz de acolhê-lo, misericordioso, que é capaz de escutá-lo, Então, eu acredito que nós devemos ser, perto das pessoas, aquilo que Jesus foi para os apóstolos, um sacramento, eu diria assim, de esperança, um sinal vivo de esperança. E a misericórdia significa olhar especialmente para o mais pobrezinho. Temos que aprender uma coisa. Existe uma expressão muito bonita que diz assim: amigo é aquele que, apesar de conhecê-lo, o ama. Apesar de conhecer, sabe que você é fraco, é limitado, e mesmo assim o ama. É uma expressão e uma definição bonita de amigo. Mas Deus não nos ama apesar de nos conhecer. Ele nos ama justamente porque nos conhece, sabe de nossa pobreza, sabe de nossa pequenez, sabe que sem Ele, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, porque sabe do quanto necessitamos dele, ele veio ao nosso encontro, oferecendo a sua amizade, o seu braço estendido como bom samaritano, para nos levar então para uma estalagem e ter conosco o cuidado necessário. Deus nos ama justamente porque conhece, sabe que sem o seu amor nada seremos. Então, temos que ser essa presença de Jesus na vida dos outros, porque Paulo diz: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, através de mim, através de você, Jesus quer estar presente ao lado de quem sofre. Acho bastante interessante, Dom Murilo, a gente, infelizmente, nós, enquanto seres humanos, a gente é muito antagônico e nesse período que a gente vive no país, esses antagonismos, eles afloram ainda mais e nós não conseguimos harmonizar justiça e misericórdia. Mas em Deus isso é harmônico. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para quem está em casa como que a justiça e a misericórdia em Deus, elas se encontram harmonicamente. Uma coisa não nega a outra. O senhor podia falar um pouquinho com a gente sobre isso? Essa distinção entre várias virtudes é para nós. Deus é tudo. É bondade, é amor, é compaixão. Porque Deus é justo, ele também, eu diria assim, obedece às leis que ele estabeleceu. Ele não fica fazendo milagres a toda hora para intervir e corrigir os nossos erros. Por outro lado, ele está sempre pronto a nos acolher. A santidade de Deus é ofendida pelo pecado humano. Mas não é por isso que Deus toda hora vai se vingar. Ao contrário, ele sempre apela, porque ele sabe que o nosso coração é muito frágil, é muito limitado, tem boa vontade, mas tantas vezes se perde e não sabe muitas vezes como agir. Então, ao mesmo tempo que o Senhor nos mostra uma vida justa que Ele quer de nós, São José foi um homem justo, um homem correto, ele ao mesmo tempo tem um olhar de compaixão, de misericórdia, quando um filho, uma filha seu mostra a sua fraqueza, negando, ofendendo ou magoando o seu irmão. Então, nós poderemos e deveremos ser misericordiosos com os outros, porque a gente sabe que, falando agora a tempo do coronavírus, essa proximidade entre nós, que muita gente não estava acostumada, não é fácil muitas vezes, porque eu conviver ao lado de alguém significa perceber melhor os seus defeitos. Mas o outro também vai perceber melhor os meus defeitos. Então, facilmente dá problema. E a gente sabe que para muitos casais é algo muito difícil de superar, porque em um dado momento começam as ofensas, a extravasação das mágoas, a pessoa extravasa as mágoas que tem lá no coração, congelado do seu coração. Isso tudo prejudica a convivência. Por isso, fundamental para viver a misericórdia de Deus
é aprender com ele a perdoar. Fantástico. A história da salvação começou com um ato de perdão de Deus. Não haveria salvação se Deus não voltasse o seu coração pronto a perdoar para nós. Então, esse ser uma pessoa que perdoa é próprio de um filho de Deus. Quer imitar Jesus? Devo perdoar. Ele morreu perdoando. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Veja que bonito. Na última hora, por tanta coisa que ele poderia dizer, o que ele pediu ao Pai? Perdoai-lhes. Não sabem o que fazem. Eles veem a nossa fraqueza. A gente tem que ser compreensivo também com quem está ao nosso lado, que é uma maneira de imitar Jesus. Compreender o irmão e ela. Porque se Deus fosse tão severo conosco, como por vez de nós somos com os outros, pobre de nós. Dom Murilo, nós agradecemos imensamente o senhor. Que catequese maravilhosa que a gente teve aqui no Brasil Cristão hoje. Conhecer o coração misericordioso e deixar que o Espírito Santo configure o nosso coração ao coração desse Deus para perdoar. Obrigado, Dom Murilo. Deus abençoe vocês e a todos os amigos da Século XXI. Amém. Obrigada, gente. O Dom Murilo está no ar aqui, né, na TV Século XXI, no programa Anunciamos Jesus. Domingo, né? Todos os domingos. Então você pode assistir o Dom Murilo lá e ler agora, né, com um olhar mais aguçado, o artigo que está na revista Brasil Cristão, que você, que é sócio, recebeu aí. Falando em sócio, Fernando, vamos falar do QR Code? Vamos. Eu quero falar com você que com certeza tem o seu coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. A Associação do Senhor Jesus está colocando à disposição outros meios para que você consiga contribuir conosco e assim a associação possa continuar sua missão de evangelizar. Um dos meios é esse quadrado que você está vendo aí na sua tela, o QR Code. Através deste quadradinho, você aponta o seu telefone, a câmera do seu telefone, e ele direciona você para um link onde você consegue fazer a sua doação. É um meio que nós estamos dispondo, sabendo das dificuldades que a quarentena oferece, né? Nós não estamos conseguindo ir, Drica, aos lugares, né? Ao banco, lotérica e tudo isso. Sim. Então, nós estamos colocando este meio. E eu quero realmente pedir que o Espírito Santo toque o seu coração para que você possa responder generosamente, porque a Associação do Senhor Jesus está precisando e muito para continuar pregando esperança, Drica. Exatamente. Para a gente ter um Brasil cristão, para nós salvarmos as nossas famílias, termos a salvação do Senhor, experimentarmos essa misericórdia aqui nas nossas vidas, precisamos sim da sua ajuda. E nós agradecemos ao Harley Fagan, ele é de Valinhos aqui, que se tornou sócio, Deus abençoe você. A Gisele de Fátima Rossi, de Sorocaba, São Paulo, também ficou sócia. E a Rosinéia Aparecida Alves, de Taubaté, São Paulo, também se associou. Entendeu a nossa mensagem, né, Fernando? Exato. Graças a... Gente, nós vamos ter que ter uma mesa maior daqui uns dias, viu, diretor? Porque é tanto papel aqui, ó. Amanhã, para tudo aí agora, aumenta aí o volume da sua televisão. Porque amanhã é um dia especial, amanhã, dia 21 de abril, é um dia onde você vai ligar a televisão às 8h50 da manhã, porque o programa começa às 9h e vai desligar, não vai desligar não, desliga só depois lá na madrugada, mas vai terminar às 17 horas. Nós temos amanhã um programa especial, Ele Vive, começa às 9 da manhã, a parte da manhã toda vai ser coordenada ali, comandada, animada pela Simone, querida. E à tarde nós vamos estar aqui, eu vou estar com você, vai estar o Fernando, Exato. Padre Alexander, Maria do Rosário, vai ter música, vai ter adoração, vai ser muito bom. Vai ser um festão, Vai ser uma festa. Vai ser uma grande festa. Nós contamos com você, vem fazer uma festa conosco, que amanhã Ele vive, né? Então o nome já diz, Ele vive e está no meio de nós. Não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava? Hoje, aqui no Brasil Cristão, você escutando tudo isso aí, não arde o seu coração? Você fala, meu Deus, a Divina Misericórdia, a devoção que eu rezo ali todo dia, o texto da misericórdia, e agora é tudo isso, né? Eu conheci mais, isso não arde o seu coração? Então,
nós vamos amanhã viver um dia inteirinho na presença do Senhor. Ele vive e está no meio de nós, você é nosso convidado especial, tá bom? Não pode faltar de jeito nenhum, né, Fernando? Exato. Eu ficava aqui lembrando, enquanto Dom Murilo falava, de uma oração da liturgia eucarística tão bela, onde a igreja diz assim: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Um Deus misericordioso e uma igreja que sabe recorrer a essa misericórdia. Essa pode ser a sua oração nesse momento para Deus. Você que muitas vezes se sente indigno, você que olha para a sua situação, para a sua família e sente as dores do pecado, saiba que Ele leva em conta a fé que te anima. E é por isso que você está conectado aqui conosco, com o Brasil Cristão. Você poderia estar assistindo, com todo respeito, tanta porcaria. Sim. Mas você está conosco, porque você tem sede de Deus. E Deus misericordioso olha isso em você e leva em conta a sua fé. Exatamente. Não esqueça que o canal dessa devoção era uma menininha desprovida de conhecimento, desprovida de bens materiais, desprovida de tudo. Mas foi ela que Deus usou para espalhar ao mundo essa grande devoção. Não importa como você se vê, Deus te vê grande. Acredita nisso. A gente volta amanhã, 2 da tarde aqui, e cedo também tem, 9 horas da manhã. Beijo no seu coração. Tchau, gente.